Polícia Civil e Ministério Público atuam contra a máfia dos ingressos de futebol em todo o estado. Mulher dá à luz em casa depois de receber alta em 3 Rios. Natal Iluminado de Petrópolis tem estreia oficial e árvore já está iluminada. Segunda-feira, 11 de dezembro, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Jornal do Interior do Estado. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil com as principais notícias do Rio e de todo o estado também. A gente começa a edição de hoje falando de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra a máfia dos ingressos de futebol. O objetivo é desmantelar o esquema ilegal de repasse de ingressos para as torcidas organizadas. Quem conta pra gente é Fábio Barreto. A segunda etapa da Operação Limpidos avançou e prendeu até dirigentes. Arthur Mahmoud, também do Fluminense, assessor da presidência e diretor de marketing do clube, foi preso. Além dele, o presidente da torcida organizada do Flamengo, Raça Rubro-Negra, Alisson Galvão, foi novamente alvo. Na semana retrasada, ele veio à delegacia para prestar depoimento por condução coercitiva e as investigações apontaram seu envolvimento no esquema, determinando a sua prisão. Assim, a de 2 diretores da empresa Inplay, responsável pela confecção de ingressos. A vice-diretora, que foi encontrada em casa, não quis responder sobre o motivo da sua prisão. Você sabe por que você está sendo trazida para cá? A operação começou há 9 meses. A Polícia Civil e o Ministério Público não têm dúvidas que Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo fornecem ingressos que não podem ser comercializados para as torcidas organizadas, que recebem as entradas e vendem para cambistas que revendem nos estádios por preços bem mais altos. O mais grave disso tudo é que a polícia tem certeza que esse foi um crime continuado. Isso porque, mesmo com a ciência de que suas torcidas organizadas não poderiam mais judicialmente entrar nos estádios por conta de atos de violência e de vandalismo, dirigentes dos clubes continuavam alimentando o esquema, que na grande realidade se realimentava pela alta lucratividade e a relação chamada de promíscua por parte da polícia, que também investiga a possibilidade da relação ou a responsabilidade direta dos dirigentes nas últimas brigas em estádios de futebol, como aquela, por exemplo, que tirou os mandos de campo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para a polícia, não há dúvidas. Todo esse esquema é estarrecedor. A gente sabe que existe uma coisa maior. A gente tem que agora buscar, né, e descobrir quem ganha com isso. A gente sabe quem ganha, né? Mas todos os que ganham e quem perde somos nós. É o povo, é o torcedor de bem que vai para os estádios assistir seus jogos, que tem medo de chegar nos estádios para não ser, né, sofrer atos de violência, e aqueles que pagam também as mensalidades do clube e muitas vezes são impedidos de comprar o ingresso porque tem desvio do sócio-torcedor também. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça foram determinantes para a investigação. Nas conversas, ficou claro que dirigentes estão envolvidos com a cessão de ingressos para grupos banidos. Na primeira fase da operação, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, esteve aqui na delegacia e admitiu que dava sim ingressos para as torcidas organizadas. No seu depoimento, ele disse que fez uma espécie de pacto pela união em prol do time, que estava em situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. E para ajudar, deu 200 ingressos por jogo para que fossem distribuídos entre as torcidas organizadas. Só que a polícia pegou o presidente da Fiel Tricolor, Carlos Roberto de Almeida, o Carlinhos, repassando ingressos para cambistas nos arredores do Maracanã. Mas não é somente o Fluminense envolvido nas escutas. Na primeira fase da operação, a polícia prendeu em casa Anderson Simões, vice-presidente de estádios do Botafogo. Ao todo, foram 14 mandados de prisão. E o Ministério Público garante que a operação terá outros desdobramentos. Até o filho do presidente do Vasco, Eurico Miranda, é investigado. Euriquinho nega qualquer participação no esquema. Mas 2 pessoas ligadas ao clube, conhecidas pelos apelidos de Tubarão e Batata, são alvos de prisão. Essa não será a segunda fase só, teremos outras fases por aí, outras investigações, e nós vamos sim fazer de tudo para moralizar e conseguir colocar o futebol, principalmente o futebol, que é a nossa grande paixão, né, correndo na linha.
É a maracutaia generalizada no estado do Rio de Janeiro, em todo o país. Não tem um setor que se livra de esquemas corruptos. É um absurdo, né? E a gente vem para cá que já virou rotina. Bandidos atacaram 2 agências bancárias neste domingo. Uma no Rio Comprido, na zona norte da capital, e a outra em Paraty, no sul fluminense. Em nenhum dos casos houve presos. Acompanhe. O ataque a essa agência no Rio Comprido, zona norte do Rio, aconteceu no começo da noite deste domingo. É a 3ª vez este ano que ela é alvo de criminosos. Os bandidos conseguiram levar sacos de moedas e as armas dos vigilantes. Por pouco, o cofre do banco não foi aberto. Ainda não se sabe o valor levado pelos assaltantes. Nenhuma das portas foi arrombada. Os caixas eletrônicos também ficaram intactos. A polícia militar foi acionada, mas os ladrões já haviam fugido. O caso foi registrado na delegacia da Cidade Nova. Outro banco foi atacado neste domingo. Pelo menos 12 bandidos chegaram fortemente armados pelo mar e explodiram a agência, que fica dentro de uma vila residencial em Angra dos Reis, no sul do estado. Eles também conseguiram fugir. Rapaziada, peso pesado, invadiram a vila residencial de Mambucaba pela praia e fizeram esse rombo aqui, ó. Nossa tranquilidade aqui na vila, tá complicada a situação. O pessoal veio peso pesado mesmo. Muito bem, tá faltando prender bandido, botar atrás das grades aí. E olha, te peço licença rapidinho para uma paradinha bem rápida, mas eu volto, juro, em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta, aproveite para acessar a sua rede social, busca aí Salutiel Filô, Instagram, Facebook, vai lá, eu te adiciono, você me segue e a gente se mantém informado lá na rede. E vamos falar agora do fim de semana violento no sul do estado, gente. Um evento de forró terminou com 3 pessoas mortas e 2 baleadas em Angra dos Reis. O crime aconteceu em um bar no bairro Santa Rita do Bracuí, veja só. Os 3 homens foram assassinados durante a madrugada de hoje, mas 2 homens ficaram feridos. As vítimas estavam em um forró em Angra dos Reis quando foram surpreendidas por 2 suspeitos em uma moto. Os homens dispararam contra as vítimas, que têm idades entre 24 e 27 anos, e fugiram. Um dos feridos foi levado para o Hospital Geral da Japuíba. A unidade médica informou que ele foi baleado no ombro esquerdo e, após ser atendido, recebeu alta nesta segunda-feira. Já o outro ferido, de 26 anos, foi encaminhado ao hospital de Praia Brava e está em estado gravíssimo. O crime foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Olha, claro que a polícia vai investigar, está investigando aí esse caso, mas eu não descartaria a questão de execução, né? Porque ninguém chega atirando assim em todo mundo. Provavelmente é um crime encomendado. Uma mulher deu à luz ao filho dentro de casa com a ajuda de parentes, depois de ter procurado a clínica Nossa Senhora da Conceição. Isso aconteceu em 3 Rios e depois de ter recebido alta lá da clínica. A médica disse à paciente para que ela ficasse tranquila, que estava tudo bem. Horas depois, as contrações continuaram e o parto foi feito de forma urgente. Vamos à Serra então falar com Carlos Miranda, saber o que aconteceu. Carlos, boa noite. Qual o estado de saúde de mãe e o bebê? Olá, Salutiel. Olha, por telefone, a mãe contou pra gente que no último sábado começou a sentir muitas dores e teve um pequeno sangramento. Ela então foi para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição em 3 Rios. Lá no hospital, a médica fez um exame, disse que o sangramento era normal e que ela estava com pouca dilatação. A médica então receitou um remédio para a dor e pediu à gestante que voltasse para casa. Em casa, as dores aumentaram e em pouco mais de 1 hora ela começou a dar à luz. Foi a sobrinha que estava em casa que ajudou a fazer o parto. O SAMU foi chamado para cortar o cordão umbilical da criança e só então mãe e filha foram levadas para o hospital. Apesar do susto, elas passam bem. Agora, em nota, o hospital informou que foi aberta uma sindicância interna para apurar os fatos. Salutiel. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Temos aqui um caso, no meu entendimento, tá? Isso é a minha opinião, de negligência médica. Como é que você manda uma pessoa grávida, uma mulher grávida para casa com contrações de parto? E aí, poderia ter morrido essa criança. Em Macaé, foi uma criança que ficou ferida depois de sofrer com as péssimas condições de um parquinho infantil. Olha que absurdo, né? Um brinquedo despencou nesse final de semana, a criança perdeu o dente e levou pontos na boca. Quem conta essa história é a Bárbara Storck. Veja aí.
Os parquinhos infantis atraem pelo colorido e pela diversidade de brinquedos. As crianças adoram, mas esses atrativos espalhados pelos bairros e centros urbanos nem sempre estão conservados e escondem verdadeiras armadilhas. Caí de boca no chão, senti muita dor. E essas armadilhas não faltam nos parquinhos de Macaé. Sem manutenção, não é difícil encontrar pregos e parafusos soltos, tapetes rasgados, lixo e muitas surpresas desagradáveis. E a gente fica muito atento porque se por um acaso a criança vier se machucar, quem vai cuidar? O Kaique sentiu na pele o abandono dos parquinhos. Estava no da Praça Washington Luiz, no centro de Macaé. O cavalinho parecia ser uma atração divertida para o pequeno, só que não. O brinquedo despencou. Quando eu vi, fiquei desesperada. Eu não sei se eu me desesperei mais ou ele. Eu não sabia se eu acudia ele ou se eu ficava desesperada, porque eu fiquei muito nervosa quando eu vi a boca dele toda sangrando. Kaique abriu o lábio inferior e perdeu um dente. O nervo ficou exposto e agora ele vai precisar fazer um canal para colocar pinos. Vou no Ministério Público, vou ver o que eu resolvo com ele. Entendeu? Até porque eu não pode ficar assim também, porque tem muita criança aqui, né? Que brinca aqui, entendeu? Tem que dar um jeito nesses parques aqui de Macaé, que tá horrível. Hoje pela manhã, uma equipe da prefeitura estava realizando o conserto do brinquedo. E parece que a falta de manutenção dos brinquedos não é o único problema por aqui. A segurança também está deixando a desejar. Dá só uma olhada no tamanho do buraco dessa grade. Qualquer um entra e sai a qualquer hora do dia, sem dificuldade nenhuma. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Macaé, mas não recebemos retorno. É impressionante como esses políticos do nosso país não conseguem manter nenhum parquinho, nenhum brinquedo para a criança brincar nos bairros aí das cidades. Macaé, então, está tudo sucateado. Gasta-se dinheiro para poder construir esses parques, depois não faz a manutenção e aí põe a vida de crianças em risco. Que, obviamente, nesse parquinho, filho do prefeito, neto, será o que algum parente dele ou de algum vereador não deve brincar. Blitz da Polícia Rodoviária Federal apreende carro da Prefeitura de Arraial do Cabo. O veículo oficial foi pego em operação na BR-101. O carro estava cheio de dívidas e multas. Vamos então aqui à redação falar com a Bárbara Storck, lá na região litorânea, que tem as informações. Babi, boa noite. De quanto era a dívida desse veículo apreendido? Babi, conta aí. Oi, Salu. Boa noite para todo mundo. Olha, dívida alta por sinal, em mais de R$22 mil em multas de trânsito, Salu, 114 no total. Desse número, pelo menos 89 eram por excesso de velocidade. Esse carro da Prefeitura de Arraial do Cabo foi apreendido na última sexta-feira pela PRF durante uma blitz na altura de Rio Bonito. Esse carro é utilizado para transportar pacientes e seguir em direção à região dos Lagos. O último licenciamento dele é de 2015 e o motorista disse que foi contratado recentemente e que por isso não sabia das infrações. E o veículo, claro, ficou apreendido. A Prefeitura de Arraial do Cabo disse que o carro é utilizado a serviço da Secretaria de Saúde e que as multas foram geradas na administração anterior. Disse também, Salu, que vai negociar essa dívida com o Detran. Ok, Bárbara, obrigado pelas informações. Eu acho que se as autoridades, se o Detran fizer um apanhado, um levantamento das frotas das mais diversas prefeituras aí do interior, mas vão apreender muitos veículos. Querem cobrar os impostos, mas não querem dar o exemplo, né? E pela quarta vez o Detran presente esteve em Petrópolis, gente. A volta do mutirão de serviços foi necessária por causa da demanda reprimida que existe lá na cidade. A maior procura foi por vistoria veicular. Pode rodar. Alisson precisava fazer a vistoria do carro e em pouco tempo saiu com o documento na mão. Menos de 30 minutos, desde que eu entrei até sair agora. Foi bem rápido? Bem rápido. O serviço foi oferecido na última sexta-feira no Parque de Exposições de Itaipava, em Petrópolis. No local, também foi possível tirar segunda via da carteira de habilitação, identidade e dar entrada em recursos de multas. Essa foi a 41ª edição do Detran Presente, que percorre todo o estado e até agora já foram feitos mais de 71 mil atendimentos. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços do órgão. Foi aqui que Roselene conseguiu renovar a carteira de habilitação, vencida desde setembro. Tentei marcar no Detran do centro de Petrópolis, mas não havia mais vaga. Aí aqui foi rapidinho. A atendente disse que tinha hoje, né, esse mutirão, que teria hoje às 14 horas.
Mas o serviço mais procurado mesmo foi a vistoria veicular. Esta é a 4ª edição do Detran Presente em Petrópolis e por causa da chuva, desta vez uma equipe saiu do Parque de Exposições de Itaipava e veio até este galpão para vistoriar veículos de um colecionador. O deslocamento foi necessário porque eram 55 raridades que, segundo o Detran, estavam sem vistoria desde 2015. São veículos de tirar o fôlego e que passam a maior parte do tempo em exposição, mas que agora podem circular com o documento em dia. Olha aí, muito bom, todo mundo aproveitando para colocar em dia a situação do veículo. E atenção, motorista, a próxima edição do Detran Presente vai ser amanhã em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, dia 15, o mutirão vai estar em Macaé. Mais informações podem ser obtidas pelo site do Detran, detran.rj.gov.br. Acesse lá. Eu preciso ir para mais um intervalo, mas eu volto já. Continue aqui. Já estamos de volta. Vamos para a região dos Lagos. Mais uma vez, a Prefeitura de Cabo Frio anunciou que vai realizar uma intervenção na Concercaf, que é a Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio. Isso porque na semana passada aconteceu a prisão do ex-presidente da autarquia, como a gente mostrou aqui durante a Operação Basura da Polícia Federal. Vamos novamente ao litoral falar com a Bárbara Storck. Babi, que tipo de intervenção vai ser essa? Oi, Salu, é o seguinte, de acordo com o prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, vai ser formada uma comissão com os secretários do município para regularizar a situação. Ele anunciou também que vai exonerar todos os cargos comissionados para, a partir de então, realizar a readmissão dos funcionários conforme a necessidade dos serviços, Salu. Mas ele não garantiu que os serviços de limpeza não serão suspensos nesse primeiro momento. Ao site de notícias Clique Diário, ele informou que pretende sensibilizar o juiz para que o serviço de limpeza de Cabo Frio seja mantido pela empresa Prime, que é a empresa citada na operação, pelo menos nesse período de alta temporada. Ele disse que o processo é lento, precisa de licitação mesmo sendo emergencial, mas que tudo deve estar resolvido em 3 meses. Já sobre a prisão de Cláudio Moreira, que é ex-presidente da Concercaf, o prefeito Marquinho Mendes preferiu não se pronunciar, Salu. Ok, Babi, obrigado pelas informações. Se tratando de Cabo Frio, depois de tudo que a gente já acompanhou até hoje, eu duvido que o serviço de coleta de lixo não vai ser prejudicado, principalmente em alta temporada. Isso não é novidade. E em Petrópolis teve a inauguração oficial do Natal Imperial. A sexta-feira ferveu no Sesc Quitandinha. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. A árvore de Natal por lá já está toda iluminada, está tudo pronto. Veja só que bonito. Foi nesse clima animado que o Natal do Sesc Quitandinha foi aberto em Petrópolis. E o público se encantou com a programação musical, que vai oferecer shows e apresentações de corais. Estou gostando muito, esses meninos são ótimos. Maravilhosa, muito lindo mesmo, belo espetáculo. Logo que anoiteceu, as luzes tomaram conta do palácio. Na fachada, projeções natalinas e no lago, uma árvore gigante. Durante 10 dias, técnicos contratados pelo Sesc Rio trabalharam para montar a árvore que tem 16 metros de altura e 7 de diâmetro. Ela fica no lago, bem em frente a um dos mais importantes pontos turísticos da cidade e na entrada do município, ou seja, ela é uma surpresa para os turistas que visitarem Petrópolis. No interior do palácio, mais música. A cantora Maria Rita encantou o público no Teatro Mecanizado, que estava lotado. Deixe o samba correr, não deixe o samba acabar. Convidar as pessoas todas para virem compartilhar emoções, compartilhar encontros, e nós estamos oferecendo uma grande programação de cultura, principalmente. Não só cultura, como também responsabilidade social, que é uma outra área que nós, Sesc, atuamos muito. A programação do Sesc, com luzes e muita música, vem para reforçar o Natal Imperial de Petrópolis. Casarões históricos e ruas da cidade também foram iluminadas e o evento está movimentando o turismo. Só de dezembro, ser injetado na economia da cidade, mais de 200 milhões. Petrópolis está entre as 7 cidades no Brasil para se passar o Natal. Grande espetáculo lá em Petrópolis, né? Imagina se todas as cidades do interior aí, ou pelo menos boa parte das cidades, fizessem uma decoração bonita, né?
Olha aí que bonito! E a gente continua falando do Natal lá em Petrópolis. É que foram muitas outras atrações durante o sábado e domingo no Sesc Quitandinha. Inclusive, gente, um coral com 1000 vozes. A Carolina Costa esteve por lá e a gente confere tudo agora. Pode rodar. Oficinas de culinária, intervenções poéticas, exposições, apresentações teatrais e atrações musicais para todas as idades. A primeira edição do Natal Sesc oferece programação para toda a família e traz em sua essência a inclusão. Dona Dora, de 84 anos, estava feliz ao som da orquestra fanfarrada. Anima qualquer pessoa. Segundo o gerente de cultura do Sesc Quitandinha, a solidariedade é a essência do evento. Nós queremos uma campanha de doação muito grande, que as pessoas podem doar livros, alimentos não perecíveis e brinquedos. As crianças aprenderam sobre o aproveitamento integral na alimentação, durante a oficina de culinária promovida pelo Banco Rio de Alimentos do Sesc. Eu aprendi que a alimentação é saudável para a nossa vida. O evento contou com várias exposições. Na árvore, compartilhando desejos, você encontra papel e caneta. Pode fazer o seu pedido de Natal e deixar aqui pro bom velhinho. Raimundo Rodrigues, artista plástico, falou sobre sua inspiração para a exposição Presépio. É uma proposta, né, de fazer com que as pessoas se emocionem com a questão do presépio, com a obra de arte, com o sentimento do Natal. A dupla Cleiton e Cledir esteve presente com as canções do Para o Ímpar. Uma das atrações mais esperadas do evento foi a cantora Carminho. É uma artista reconhecida em toda a Europa, em todo o mundo, e de repente ela está cantando Tom Jobim, que é o nosso grande maestro. O concerto 1000 Vozes do programa Canta Petrópolis encerrou a programação do fim de semana, emocionando o público. Gente, um espetáculo, né? Petrópolis está muito bonita. Grande parte da programação, gente, é gratuita. E a programação completa está lá no site. Acessa www.natalsescquitandinha.com.br, que vai até o dia 24 de dezembro. São muitas atrações, não perca você. E vamos girar pelo estado para saber o que também é notícia no interior do Rio. Pode rodar. Polícia prende homem com 200 trouxinhas de maconha e 365 pinos de cocaína na RJ 124 em Rio Bonito. A ação aconteceu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual. A droga foi encontrada na bolsa do suspeito. O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia. O corpo de um homem é encontrado na rua Professor Caribe, no Dardim Carioca, em Campos dos Goitacazes. De acordo com a PM, a vítima foi identificada como Marcelo Nascimento, de 44 anos, e estava com marcas de tiro na cabeça. A polícia investiga o caso. 8 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas em um acidente na RJ 127, em Paracambi, na altura do Jardim Nova Era. Um ônibus que fazia a linha Barra do Piraí-Paracambi bateu contra um carro e em seguida colidiu em uma árvore. Os feridos foram levados para hospitais da região. Homem de 28 anos é preso com 75 sacolés de cocaína no bairro Granja Spinelli, em Nova Friburgo. Segundo a PM, o suspeito foi flagrado após denúncia de que homens armados estavam vendendo drogas no local. O homem foi levado para a 151ª Delegacia de Polícia e autuado por tráfico de drogas. Outros suspeitos conseguiram fugir. Tá legal então, acabou? Acabou, gente, que pena, mas passa muito rápido o nosso encontro. Amanhã tem mais, hein, a partir das 7h20 da noite, vem chegando o SBT Brasil por aí. Atenção, senhor Bira, o Birajara de Jesus, ó, dorme não, hein. WhatsApp aqui na tela, tchau, tchau, gente, até amanhã.